Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. hoje, de modo especial, vamos iniciar rezando a Ave Maria. Vamos lá. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo. Já vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, até porque hoje tem muita coisa bacana e é muito detalhado o assunto de hoje. Nós, no primeiro encontro, falamos sobre o início da igreja, desde o Gênesis até Mateus 16, 18, até o início do Novo Testamento. Tá? No segundo encontro, nós falamos da história da igreja, desde o seu início, propriamente dizendo, Mateus 16, 18, até os dias de hoje, até o Papa Leão XIV. E hoje nós vamos dar seguimento, falando da atualidade da igreja e destrinchando, como o Leonardo vem usando bastante essa palavra, destrinchando toda essa dinâmica de ligação entre Gênesis 3,15 e entre Apocalipse 12. Então, um leve resumo sobre os encontros passados. Eu já passei para você, para a gente não ficar muito tempo aqui. Se você quiser acompanhar na íntegra, e eu aconselho a acompanhar na íntegra, eu vou deixar no primeiro link da descrição o link do primeiro encontro, e o segundo link da descrição vai ser o link do terceiro encontro. No terceiro link da descrição, vou colocar o link desse vídeo para que você possa compartilhar esse vídeo também. Sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal que não é inscrito ainda e vamos iniciar. Leonardo vai dar uma breve saudação para vocês também e já vamos dar início ao nosso conteúdo. Olá, boa noite, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Um encontro maravilhoso que tivemos os 2 primeiros dias, né? Primeiro e segundo encontro, agora o terceiro. Então que a graça de Deus esteja sempre presente no nosso meio, certo? E que o Espírito Santo nos ilumine sempre, buscando sempre o nosso tripé, né? A gente já falou, que é a Bíblia, Catecismo e Tradição, juntos, para nos ensinar bastante sobre a igreja. Então, aproveita cada segundo e deixa o Espírito Santo iluminar seu coração neste dia. É isso aí. Vamos iniciar, tá? Não é o resumo, mas é algo para a gente entender o dia de hoje, porque no dia de hoje a gente vai pegar Apocalipse 12. E Apocalipse 12 Apocalipse 12, propriamente dito, não somente Apocalipse 12, mas todo o livro do Apocalipse é um livro figurado, né? Há muitas figuras, muita figuração. E para entender, por exemplo, Apocalipse 12, é necessário a gente ir em Gênesis 3,15. Por isso que a gente já iniciou no nosso primeiro encontro com Gênesis 3,15. Exato. Não é isso? Então não vamos aqui fazer um resumo, mas vamos fazer essa leitura de Gênesis 3,15, de repente falar um pouco sobre isso, para que você entenda quando a gente estiver em Apocalipse 12, que é o tema de hoje. Tá bom? Vamos lá, Gênesis 3, capítulo 15, convido você que tem Bíblia, a pegar a sua Bíblia aí para nos acompanhar, uma leitura bem rápida. Você quer ler, Leonardo? Gênesis 3,15? Leia aí, por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aí. Porém, inimizade. Na minha Bíblia, a tradução é um pouco diferente. Aqui diz porém ódio. Porque tem várias traduções, né? Sim. Inimizade e ódio. Ninguém vai odiar um amigo, vai odiar um inimigo, correto? Com certeza. É isso aí. De Gênesis 3,15, então você já viu, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Agora vamos para o segundo encontro, o início do segundo encontro, que nós pegamos Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos lá? Mateus 16, 18. Aqui eu estou em Mateus já. 16, 18. Vamos lá. Quer ler, Leonardo? Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Já já a gente comenta essas passagens, porque agora vamos lá no Apocalipse 12. Vamos lá? Apocalipse 12. E esse é a centralidade do nosso momento hoje aqui. Apocalipse 12. Mas para isso, a gente tem que entender Gênesis 3,15. E lemos Mateus 16,18, porque a gente está falando também baseado na igreja. No caso, do início da igreja e também hoje a atualidade da igreja católica. Né? Então vamos lá, Apocalipse 12. Você quer ler? Pode ir. Posso ler? Pode. Apocalipse 12, nós vamos dividir esse capítulo. O capítulo não é longo, tem apenas 18 versículos, mas vamos dividir em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos pegar Apocalipse 12, do versículos 1 até o versículo 9. E depois, no segundo momento, nós vamos pegar do versículo 10 até o versículo 18, porque senão fica bem extenso, do 1 ao 18, e quando a gente for falar, a gente pode se perder um pouco. Tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 12, do 1 ao 9. E antes de a gente pegar Apocalipse 12, do 1 ao 9, eu vou pedir para Leonardo ler somente um versículo do Apocalipse 11, o versículo 19, e o último versículo do Apocalipse 11, antes de iniciar o 12. Vamos lá? Apocalipse 11, 19. Abriu-se o santuário de Deus, que está no céu, e apareceu no santuário a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. É isso aí. Já já a gente começa a explicar tudo isso. Gênesis, Mateus, esse trecho de Apocalipse 11 e o que eu vou ler agora, Apocalipse 12. Vamos lá. 12 do 1 ao 9, nos acompanhe. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher, revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Observe que há muitos detalhes, muita figuração e muitos detalhes. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Olha Gênesis 3,15. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, olha Gênesis 3,15, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Já já a gente continua do 10 até o 18. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É isso aí. Vamos lá agora falar um pouco sobre essas leituras, para que nós juntos possamos entender esses 3 momentos, essa motivação nossa em parar, preparar, sentar aqui, organizar, depois editar algumas coisas, ou seja, há todo um trabalho por trás disso, né? Mas preparando o melhor, o nosso melhor, aquilo que nós podemos oferecer de melhor para Deus e para ajudar você que é católico, recém-chegado na igreja ou que já tem muito tempo na igreja, a entender tudo isso aí, né? Exato. É um crescimento de fé. A gente pode resumir todo esse esforço que nós estamos fazendo em crescimento de fé, tanto para a gente, claro, mas para todos os nossos irmãos que nos acompanham. Então, toda essa dedicação
né? Foi tocado pela luz do Espírito Santo, nossos corações. E porque sem Deus, sem o Espírito Santo, nada disso poderia ser feito. Sem clamar o nome de Jesus, né? Sem orar antes, como a gente faz, nada disso poderia ser feito. Então, glória a Deus por isso, por todo esse entendimento, conhecimento e elevação de fé. Então, graças a Deus por isso. Exatamente. Vamos lá. Como falei, o nosso centro de hoje, a nossa centralidade de hoje é Apocalipse 12. Ah, mas por que vocês leram Gênesis 3,15? Por que leu Mateus 16,18? Para entender Apocalipse 12. Então vamos lá. Vamos iniciar agora a explicação de tudo isso aqui, falando e explicando para você de acordo com a igreja. Lá no Gênesis, vamos iniciar no Gênesis, Deus fala com a serpente, porém inimizade, porém ódio, porém hostilidade, né? Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Observe que isso está lá no Apocalipse, mas a gente está no Gênesis ainda. Exato. Não é isso? Essa inimizade, esse ódio, esse rancor, essa não aceitação entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Mas a pergunta é, a serpente já tinha descendência? O diabo já tinha... A serpente é o diabo. Aqui no Apocalipse fala. Versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, o dragão do Apocalipse, a primitiva serpente do Gênesis, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ou seja, a serpente tinha nome. Sabemos que é Satanás. E sabemos que ela já tem a sua descendência. Por isso que Deus falou, por inimizade entre ti e a mulher. Aí é uma guerra pessoal. O diabo, Satanás e a mulher. Entre a descendência do diabo e a descendência da mulher. Quem é a descendência do diabo? Quem é a descendência de Satanás? E aqui eu posso falar o nome mesmo, Satanás, porque está na Bíblia. O dragão, o demônio, chamado demônio e Satanás. Está na Bíblia, na minha tradução diz. Na tua diz o quê? Vê aí, Leonardo, Apocalipse 12, versículo 11. Vê o que é que diz aí. Foi então, versículo 9, perdão. Apocalipse 12, 9. Qual é a tradução que diz aí? A primitiva serpente chamada demônio e Satanás. Aí diz o que na tua? Demônio e Satanás mesmo. Demônio e Satanás também? Isso. É isso. Então, a Satanás já tem uma descendência porque, como nós falamos lá no primeiro encontro, houve uma batalha no céu no período da criação do mundo, né? Da criação de tudo. Onde Deus ele criou os anjos. Os anjos não apareceram do nada. Todos nós sabemos, os católicos principalmente, que Satanás era um anjo. Né? Isso. Satanás, Lúcifer, exato. Ele era um anjo de luz. E há estudos que dizem que ele foi criado para ser aquele que, criado porque foi criatura, né, de Deus, para ser aquele que iria levar a mensagem para Maria. Há estudos que dizem, há estudos que dizem que ele foi criado para levar a mensagem para Maria, para ver a grandiosidade desse anjo, a grandiosidade da missão que estava sendo preparada para ele, a missão que estava destinada para ele. Mas aí na criação de tudo, na criação dos anjos, por exemplo, houve uma batalha anterior, a qual, vamos dizer assim, se destacou São Miguel Arcanjo. É esse aqui que você está vendo aqui, por isso que nós fizemos questão de hoje estar com a imagem de São Miguel Arcanjo aqui. E a cruz de Cristo representando o próprio Cristo, mas representando a igreja, tanto um quanto o outro. Aqui é o protetor da igreja. Né? Prazer, São Miguel, protetor da igreja. E nessa batalha foi quando os anjos ele tinha e tem uma relação muito particular com Deus, né? Eu vou falar sobre isso e Leonardo já vai falar sobre Gênesis. Os anjos ele tem uma relação muito, muito pessoal com Deus. Adora ver Deus
contempla a imagem de Deus face a face. E, de certa forma, sabia dos planos de Deus. E quando Deus falou para os anjos que iria se encarnar, queria vir à terra, e a ira de Satanás ele foi se inchando, se inflamando. Mas a ira dele ficou muito, e chegou ao ponto de explodir quando Deus falou que iria nascer de um ventre materno de um ser humano, de uma mulher. Mas como? Deus nascer de uma mulher, uma simples mulher, um simples ser humano, Era tipo como um anjo se curvar diante de uma mulher, né? como um anjo se curvar diante de uma mulher. Seria rebaixado, aí... Exatamente. O pensamento dele. Exatamente. Talvez, entre aspas, ó, quando você estiver assistindo a gente e que tiver alguma dúvida da nossa conduta, da nossa forma de falar ou do sentido de que a gente está falando, é só olhar a imagem. Porque às vezes a gente faz algo para dizer, né? Porque os gestos também falam. Então talvez ele queria proteger a imagem de Deus. Eu estou defendendo Satanás? Não. Talvez ele queria proteger a imagem de Deus. Como é que um Deus tão grande vai nascer, né? Vai se humilhar ao ponto de nascer de uma mulher? Se ele já estava irado diante de outras situações, já estava se enchendo, se inflamando, porque Deus disse que ia se encarnar, nascer homem, tá. Já ficou retado, como diz aqui no Nordeste, aqui na Bahia. Já ficou retado com Deus. Mas quando ele falou que iria nascer de um ventre de uma mulher, aí ele explodiu. Que eu não aceito, eu não concordo. E aí houve aquela batalha lá entre os anjos, aquela batalha espiritual, aquela batalha de ideias entre os anjos, e ele convenceu uma terça parte dos anjos a estarem com ele na ideia dele de que não iria servir a esse Deus por conta disso. Eu acho também que, por ele ter olhado para a figura de Maria naquele tempo, e Nossa Senhora, né, Deus já vinha escolhido, né? Então já vinha preparando Nossa Senhora, né? Sim. O coração dela, a alma dela, transbordando já de graças. Então acho que ele vendo esse movimento com relação a uma simples ser humano, a uma simples mulher, né? Que tempo era uma moça, né? Sim, Né? sim. Novinha, assim, questão de idade mesmo, era nova. Então, para receber tamanha graça, que era o Filho de Deus no seu ventre, acho que se irou, né? A rebeldia do anjo. E tornou-se, né, rebelde diante de Deus e no seu todo esse contexto que você está citando aí. Então, acho que a graça que tinha em Maria acho que incomodou bastante. Exatamente, logicamente que sim. E aí, diante de toda essa confusão lá no céu, com os anjos, levanta Miguel com sua espada, né? Que a espada é a palavra. E Miguel diz em alto e bom tom: quem como Deus? Ninguém como Ninguém Deus. como Deus. Exato. Uma terça parte dos anjos, e aqui no Apocalipse fala também sobre essa parte de terça parte, é mais um pouco à frente que vai falar sobre isso. Uma terça parte dos anjos, mal, foram precipitados na terra, que vai falar aqui no Apocalipse 12 também. Mas quem defendeu foi Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E aí aquela batalha Miguel já ficou à frente. Ou seja, como já tinha sido precipitado, como já tinha havido, ouvido, como já houve aquela batalha, a serpente, a primitiva serpente já tinha uma descendência, que é uma terça parte dos anjos, ou seja, Satanás e seus demônios, como já falamos aqui anteriormente. Ele já tinha a sua descendência. Então, por inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, que até então é simplesmente, olha só o gesto que fala, simplesmente mulher. Até então, simplesmente mulher. Pronto, meu irmão. Então, só fazer aqui um breve comentário sobre Gênesis 3,15. Né? Daí, todo o nosso suspense que nós criamos já foi desvendado, né? Então, Sim, o pessoal sim. de casa já sabe quem é essa mulher a que Deus deu de castigo, posso dizer assim, né? Deu de castigo à serpente primitiva, né? Segundo a Bíblia. Né? Essa mulher é uma prefiguração de Nossa Senhora. Certo? Isso vários teólogos falam, pessoas que estudam a Bíblia também afirmam pelo desenvolver da palavra de Deus. Exato. É Léo que está falando? É André que está falando? Não.
É a Bíblia e a igreja. Então aqui fala, em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Certo? Porque temos certeza, André, que essa mulher aqui, nesse versículo 15, não é Eva. Porque aqui continua, ó. Além de tudo, né, que a gente já está conversando, aqui continua. A mulher, ele, né, Deus, disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores dará a luz aos filhos. A teu marido irá o teu desejo, e ele te dominará. Pronto, esse aqui encerra o castigo de Deus à mulher, Eva, certo? Porque já teve um castigo anterior para outra mulher. Né? Não tem como ser essa aqui já, que ele iniciou o castigo da outra, né, de Eva. E ao homem, ou seja, Adão, né, ele disse: porque ouvistes a voz da tua mulher e comestes da árvore da qual te ordenei não comer, maldito o solo por tua causa. Dele te alimentarás. Por quê? Não, eu tô mexendo aqui. Dele te alimentarás com sofrimentos todos os dias da tua vida. Enfim, só para dizer assim, André, que a gente percebe aqui 3 castigos. A serpente, outro a Eva e outro a Adão, né, que é o homem. Então, assim, já vemos que tem uma mulher aqui além deles. Não é isso? Só te interromper rapidinho, tu já continua. Certo. Essa mulher, eu peguei aqui, Cântico dos Cânticos. Não precisa tu abrir não, só vou ler aqui, só um versículo. Diz aqui, ó. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Apenas o 10. Essa mulher, essa mesma mulher que está aqui, ó. Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? E uma interrogação. Quem é? Aqui é uma pergunta. Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível ou terrível, como um exército em ordem de batalha? Essa mesma mulher aí. Mas muito bom esse parênteses que você abriu aí. Que até é uma pregação do nosso amigo não, né? Mas com fé vai ser nosso amigo. Mas de Moisés Rocha, né? Que onde eu vi. Sim. Não sei se você já viu essa pregação também. Que ele fala que não é temível, é terrível mesmo. Que temível é de temer, né? Medo. E terrível é de general mesmo, de comandante. Sim, eu já ouvi essa pregação. Então, terrível como exército, né? Ordem de batalha. Sim. Isso aí. Então, a gente já consegue perceber que está todo um princípio aqui na pré-figuração para Maria, de Nossa Senhora. Né? Então começa com uma mulher, então vai outras mulheres dando exemplo de santidade também. Enfim, até chegar nesse Apocalipse 12. Então por isso que a gente fala pré, porque está chegando lá, está em andamento. Né? E figuração, porque o texto é figurativo. Exatamente. Né? Então é simples de entender. Mas enfim, então vamos lá. É porque assim, é simples de entender, mas como é um texto complexo, então às vezes, né, a gente fica pensando, mesmo quando eu li aqui a primeira vez, eu fiquei muito pensativo nesse texto. Né? Aí quando eu liguei com o Apocalipse 12, como a gente está fazendo aqui hoje, então que eu vim entender muita coisa. Né? Mas sobre o Espírito Santo, né? Pedir discernimento a Deus. Mas então, porém, inimizade entre ti e a mulher. A gente já sabe que essa mulher, e o pessoal de casa também já sabe. Né? Uma prefiguração de Nossa Senhora. Entre a tua descendência e a dela. Né? Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí a perguntinha que a gente fez naquele dia, né? A gente vai respondendo aqui hoje. Quem é essa descendência capaz desse efeito tão grande, que é de pisar, ferir, né? Ou melhor, esmagar, como a Bíblia fala, a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás. Né? E quem foi o único descendente, ou seja, filho, desta a mulher capaz de esmagar a cabeça da serpente? Nosso Senhor Jesus Cristo. O único que a gente conhece que matou o mal na cruz, como aqui está bem representado. Por isso que Satanás lutou tanto contra Deus, né? Para fazê-lo desistir da morte. No deserto, tantas ocasiões que a Bíblia nos traz, que ele foi até nosso Jesus Cristo fazendo de tudo para ele desistir disso. Por quê? Porque ele salvaria a humanidade, derramaria seu sangue precioso e a promessa do Messias se concretizaria toda em Jesus Cristo. Por isso que foi aquela, como a gente falou, aquele aperreio em cima de Jesus para que ele não morresse. Né? Para que ele não esmagasse a cabeça da serpente. Mas nosso Senhor foi até o fim, mesmo com todo o medo, né, que ele tinha por ser homem. Não por ser Deus, mas por ser homem. Tinha um medo que a Bíblia fala que ele foi homem como nós, menos do pecado, mas tinha seu medo, tinha sua angústia. Foi rezar a Deus para
né? Se for possível, Pai, afaste de mim esse cálice. Então, né, Jesus também ficou com medo disso, né, que poderia acontecer com ele. Mas a sua fé grandiosa no seu Pai fez com que ele fosse até o final e derramasse todo o seu sangue por a nossa salvação, né? Então, essa mulher, André, ela teve um papel muito fundamental nisso, né, que a gente vê lá toda a sua aceitação no plano de salvação, né, e, como você falou aí, teve toda a hostilidade, né, toda a inimizade com essa antiga serpente que no Apocalipse nos relata como Satanás. Satanás. Então não adianta. Satanás, que não é o gato da bruxa do 71. É Satanás mesmo. Acho que ele vai lembrar, velho. Puxa aleatório. É isso aí, né? Satanás, vai ter um episódio, né? Satanás. Então, verdade. Então, Satanás é essa antiga serpente, né, com sua descendência, como você mesmo falou naquela hora, né, com a terça parte dos anjos do céu, assim como diz Apocalipse. Não é isso? É isso aí. Então, vamos lá. No Gênesis, Leonardo já falou que essa mulher é Maria. Quem é essa que avança com uma aurora terrível, com um exército de batalha, enfim, é Maria. Ou seja, a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse é Maria. Jesus, na cruz, quando estava lá na cruz, já para morrer, né? Ele se referiu a Maria como mulher. E durante a sua vida pública. As bodas de Caná também. As bodas de Caná, então, enfim, como mulher, justamente para fazer lembrança, para nos fazer entender que é a mesma pessoa. Porque lá no Gênesis, quando Deus deu o castigo para a serpente, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher, esse termo mulher já era uma prefiguração de Maria, o termo, a palavra mulher. Correto? Exato. Por que a gente sabe disso, né? Porque, só um parêntese, porque a descendência da mulher, quem é a descendência da mulher? Vamos lá, Jesus. O único capaz, como a gente comentou, né? O único capaz de esmagar a cabeça da serpente junto com ela, porque ela trouxe ele no seu ventre. Né? Não foi outro. É Jesus e acabou. Quem morreu na cruz foi Jesus. Então, logicamente, eu ia falar aqui como a gente faz uma conta de 2 mais 2 é 4, mas eu não vou chegar a falar isso também. Mas é uma conta bem fácil, né? Porque a mulher descendente vai esmagar a cabeça. É só a gente ligar uma coisa na outra, junto com o Apocalipse, que a gente vai ver que é nosso Jesus Cristo. Então, a única mãe dele, né, é Maria. Maria. É por isso que a gente está chegando a essa conclusão. Que a gente não, me corrigindo agora, a igreja chega a essa conclusão. Vai ver todos os pregadores, os verdadeiros teólogos falam, né, sobre isso. Exato. E também a igreja. A igreja. E essa mulher é a mesma mulher que estava lá na cruz. João capítulo 19, versículo 25 até o 27. Bem rápido. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ou seja, 3 mulheres, né? A sua mãe, aqui não fala o nome da mãe, Maria, só fala a sua mãe. Pelo menos na minha tradução. Estavam de pé, sua mãe, a irmã de sua mãe, a tia de Jesus, né? Para hoje é tia. Eu acho que, se não me engano, era Maria de Cleófas, né? Sim. A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Beleza, até aí tudo bem. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, João, né? Disse a sua mãe, mulher. Ele chama a mãe de mulher. Mais uma vez, né? Mais uma vez. É a última vez que ele chama a sua mãe de mulher, porque ele está lá na cruz. E a pessoa que, antes de você concluir aí, a pessoa que pega essas passagens e vê como diz respeito a Maria, é porque não está lendo a Bíblia. Porque lê a Bíblia de cabeça para baixo. Porque não é possível. Né? Aí, com todo respeito a todo mundo que lê a Bíblia. Mas por isso que tem que ter a Bíblia, igreja e sã tradição unidas. Catecismo da igreja tem que estar unido. Porque uma coisa, muitas vezes, não é poucas vezes, não, muitas vezes explica a outra. Você pega um texto, está ali meio confuso. Nossa, você vai para a igreja, o que a igreja diz sobre isso? O que o catecismo da igreja diz sobre isso? Está até ali ele. Né? Então ele vai explicar aquela passagem, não é isso, né? É. Porque muitos aí pensam que Jesus
chamou Maria de mulher para botar ela no lugar dela. Olha o que eu já ouvi. Exatamente. E aí, só concluindo aqui, tu já passa, estava lá, diante da cruz, de pé, a sua mãe. Jesus avistou a sua mãe. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que o amava, disse à sua mãe, mulher, ele chama de mulher. E quando ele chama de mulher, não é, como o Leonardo falou agorinha, não é uma falta de respeito. Por quê? Por exemplo, a minha mãe é Noi, né? Eu chamo a minha mãe de Noi. Aqui na Bahia é Maninha. É Maninha. Maninha. Mas volta e meia eu chamo ela de Noi, pelo nome. E por eu chamar ela de Noi, que é o nome dela, eu vou estar desrespeitando, ou vou estar amando ela menos, porque eu tenho que chamar de manhã, porque eu sou baiano, ou porque eu tenho que chamar de mamãe, ou minha mãe. Não, eu chamo ela de Noi também, às vezes. E não muda nada, só rapidinho, e não muda nada, só para concluir essa leitura aí tu pega. E não muda nada. O afeto, o carinho, o respeito, o amor, a dedicação, continua a mesma coisa, não muda nada. E aí Jesus ele fez questão de chamar a sua mãe de mulher justamente para nos fazer entender hoje que é a mesma mulher do Gênesis. Exatamente. E que é a mesma mulher do Apocalipse. Com certeza. Mulher, eis aí o teu filho, aquele discípulo que Jesus amava e que amava muito Jesus, e disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. A descendência, vamos lá. A descendência agora da mulher, que no caso, Maria, é o discípulo, a igreja. Não é isso? O discípulo, o apóstolo, a igreja. Sabe aquela que tu prosseguiu o evangelho? Que ia falar assim, que tava falando da mulher, não foi? Fala assim, só que você falou até sua mãe, você tá o nome da sua mãe, Noela, né? Chama de Noi, com carinho, com amor, só você tem por ela que é filho. Aí eu ia falar assim, imagine eu e você e todos os humanos que somos pecadores, somos miseráveis pecadores, temos todo esse amor e admiração à nossa mãe, né? E você deixa ela de Noi no maior carinho e respeito, você nunca foi desrespeitoso da sua mãe. Imagine nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é Deus, sem pecado. Imagine se ele estaria colocando ela no lugar ou desrespeitando ela de alguma forma. Claro que não. Existe. Isso não existe nunca. É só a pessoa parar para pensar um pouquinho que Deus nunca vai fazer isso com sua amável mãe. Claro que não. É simples de entender que é a mesma mulher, que é uma mulher só. A mulher do Gênesis, a mulher da cruz e a mulher do Apocalipse. Sobre o Apocalipse, Apocalipse é um livro, tu quer concluir a tua fala? Já falou, né? Não, aí desse agora, quem tiver a oportunidade, né? Aí também vou até ler novamente, tem um livro do Monsenhor, saudoso Monsenhor Jonas Abib, que ele tem um livro que fala Maria, a mulher do Gênesis, ao Apocalipse. Então, muito disso que a gente está comentando aqui agora, né, foi aprendido desse livro também. Então, quem tiver a oportunidade, também pode fazer essa leitura, que é maravilhosa a leitura do Monsenhor. É do Monsenhor Jonas Abib e é Maria, a mulher. Olha só como o título do livro, a mulher do Gênesis, não é do Gênesis e do Apocalipse. É do Gênesis ao Apocalipse. Por isso Então, que a gente fala pré-figuração, porque é um andamento, né? Exatamente. Mulher do Gênesis ao Apocalipse. Então corre a Bíblia todinha, é tanto que no Evangelho de Mateus tem a genealogia, né? Tem tudo isso justamente para entender que não é simplesmente uma roleta russa. Tá, então aquela ali é certinha, vai ser ela. Não, já era preparada. Isso. Não é isso? Desde antes do nascimento para ser a mãe de Jesus. E às vezes eu ficava pensando assim, André, já pensou se na hora da anunciação do anjo, que ela tinha um livre-arbítrio? Ela poderia dizer não. Poderia sim. Dizer não, deu por causa do livre-arbítrio dela. Que, né, Deus deu todo o livre-arbítrio a todo ser humano, não é isso? E ela não era um ser humano. Exato. Mas se ela dissesse não aos planos de Deus, mas que Deus gera tão a certeza no coração de Deus, gera tão absoluta, vamos dizer assim, por conhecer o coração daquele que já vinha preparado. Já vinha preparando ela. Então ele já conhecia de tal modo o coração de Nossa Senhora que ele sabia que ele estava já um coração de uma moça, né, de uma mulher, de uma moça, totalmente já voltado para Deus, porque segundo os historiadores também, Maria frequentava bastante o templo, né, era uma menina, uma mulher de oração, né, totalmente de Deus, né, crendo em Deus lá de Israel, né, que tinha muito forte no coração naquele tempo. Então, era a certeza absoluta praticamente de Deus que tinha. Mesmo assim, por nos amar tanto, nos dar o livre-arbítrio, que ela poderia dizer sim, mas com o coração cheio de graça, disse o sim a Deus.
E o Apocalipse, ele é um livro que ele é um livro muito figurado. Há muita figura, muitas figuras, né, muitos símbolos. Há uma simbologia muito grande no livro do Apocalipse. E para entender isolado, você não entende. Porque você vai ler, você vai imaginar um dragão com 7 chifres, com 7 cabeças, né? Uma mulher com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, A lua debaixo dos pés. a lua debaixo dos pés, o sol. Quer dizer, para entender tudo isso, é muita figuração, né? Por exemplo, a coroa de 12 estrelas são os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E sobre essa questão, né, da coroa de 12 estrelas e de que são os apóstolos, ou seja, a igreja de Cristo, porque lá no Gênesis, Deus diz que a serpente irá apenas ferir o pé, O calcanhar, né? O pé. o calcanhar. Sim, André, só uma curiosidade. E por que só o pé? Só um ataque ao calcanhar? Porque no restante do corpo, o demônio não pode tocar. É muito aquela figura de Maria do 12, né? Porque a igreja tá na cabeça dela. E como ele não pode tocar, ela é mãe e mestre da igreja. É basicamente isso? Exatamente. Entendido. Vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 10, Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação. Vamos fazer o seguinte, para não ficar, a gente ficar um pouco mastigando muita coisa, depois voltando outra coisa, a gente já vai falando e explicando. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro, e deu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso alegrai-vos, ó céu, e todos que habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Já já a gente continua, vamos explicar essa parte, principalmente o finalzinho, que diz que o demônio foi, cuidado, ó terra, ó mar, porque o diabo, o demônio, foi precipitado, cheio de ira, cheio de ódio e ira. Não é isso? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Sobre isso eu vou pedir para você pensar. Vamos lá. Já teve alguma situação na sua vida? Faça só em pensamento. E aqui a gente já explica isso. Já com essa analogia. Você já vai entender a explicação. Já teve alguma situação na sua vida que você pensou em fazer? Por exemplo, para a igreja, ou até para a sua vida pessoal, para a sua melhora de qualidade de vida. Quer ver um exemplo? Eu preciso melhorar a minha mente. Então, o meu corpo, a minha mente, o meu jeito de lidar com as pessoas. Então, eu vou fazer uma atividade física. Mas você acaba procrastinando. Certamente já aconteceu, né? Principalmente no início. Até você pegar o jeito da coisa. Mas agora falando da igreja. Você já pensou em fazer algo? Sabe? Eu vou participar. Recebi um convite para participar do grupo do Terço dos Homens, ou você que é mulher, da Legião de Maria. Mas aí você fica com aquele discurso, quem conhece a história do Bacurau vai saber o que eu estou dizendo, né? O discurso do Bacurau, ou seja, amanhã eu vou, procrastinando da mesma forma, né? Amanhã eu vou, quem conhece a história do Bacurau vai saber. Amanhã eu vou, e nunca vai, nunca vai. Você está numa situação de pecado e que você precisa de confissão, porque domingo tem missa e você precisa, logicamente, receber a Eucaristia. Mas chega domingo, muita coisa aconteceu durante a sua semana e você não teve tempo, olha só a linguagem figurada, a linguagem, a expressão de linguagem. Você não teve tempo de se confessar com o padre. E aí você vai para a missa sabendo que não vai comungar naquele dia, naquele domingo, porque você teve um excesso de trabalho, você teve um problema de saúde do seu filho, da sua filha, da sua mãe, dos seus irmãos, enfim, alguma coisa aconteceu durante a semana e você não pôde procurar confissão.
E aí você vai no domingo, você não vai comungar. E aí você diz, amanhã eu vou me confessar. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô assimilando, né? Exato, vá assimilando e você de casa também vá assimilando. Ou então alguma outra situação que possa acontecer, um projeto tipo esse momento aqui entre eu e Leonardo. Olha só, lá no início, vamos aqui bolar um projeto para a gente evangelizar na internet, para a gente chegar a pessoas que a gente não consegue chegar por conta de distância ou alguma outra situação. Tá, vamos colocar em oração e tudo. Mas aí o que a gente poderia começar de imediato, ou na semana seguinte, a gente já começa um mês depois. Ou seja, ficamos alguns dias perdidos. Né? E aí, aqui diz aqui, ó, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque a batalha entre os anjos de Deus, entre a mulher e a serpente, já foi travada lá no Gênesis. Ela vai, corre a Bíblia todinha até chegar no Apocalipse. Mas desde o Gênesis, como o Apocalipse, ele não tem tempo. É um livro que não tem tempo. Aconteceu que... Não, aconteceu, mas quando aconteceu? De passado, presente e futuro, né? Exato. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Ele não sabe quanto tempo tem. Ele não sabe se ele tem mais um segundo. Ele não sabe se ele tem mais um milênio. Ele não sabe. Ele só sabe que é pouco tempo. Então, o que é que ele faz? Ele vai fazendo que você procrastine. Que você vá empurrando com a barriga, vá protelando aquilo que você pretende fazer, principalmente para a sua salvação, que é se confessar, que é fazer um momento desse de evangelização, que é dizer sim para o convite que o cara lhe convidou para o Terço dos Homens, que a moça lhe convidou para a Legião de Maria, para receber a Mãe Rainha na sua casa, para ser ministra da Eucaristia, para ser coroinha, você que é adolescente, para ser padre, você que é seminarista, que está ainda aí pensando no seu discernimento, que já tem 3, 5 anos e ainda não fez o seu discernimento, para poder se ingressar no seminário, você que para ser freira no convento. Porque tudo isso é a ideia de Satanás para você procrastinar, para você protelar, para você ficar, amanhã eu vou. Aí o discurso do Bacurau, amanhã eu vou, porque ele não sabe quanto tempo tem. Sabe que pouco tempo. Quanto mais fazer a pessoa não ir, né, não caminhar. Melhor para ele. Entendeu? Porque um domingo que você fica sem missa, um domingo que você fica sem Eucaristia, você está em pecado mortal. E se tu bater as botas na segunda-feira? Para onde é que tu vai? Aí tem aquele momento final, né? A igreja diz que lá, naquele momento final, independente do que seja, naqueles últimos segundos, está com você São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora. Assim a igreja diz. Mas se você estiver tão perdido, ou com tanto medo que não conseguir, tu tá, como diz aqui no Nordeste, tu tá lenhado. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então o que ele puder fazer para que você fique protelando, ele vai fazer. Vamos lá. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino, mas à mulher foram dadas 2 grandes asas de águia a fim de voar para o deserto, para o lugar de retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ainda tem o versículo 18, mas já eu falo sobre o 18. Até aí. Pouco tempo lhe resta. O que é que o diabo fez? Foi fazer guerra. Perseguição, né? Perseguição. Foi fazer guerra contra a descendência da mulher. E essa perseguição que a gente vê muito nítido, né, no dia de hoje, nos tempos atuais, né, da perseguição às descendências da mulher. Perseguição aos filhos de Nossa Senhora, os que guardam o mandamento de Deus e a justiça, né, de Jesus Cristo, não é isso?
Então, fazendo toda essa ligação do Gênesis do Apocalipse, né, os filhos de Maria têm essa missão, né, de lutar contra o mal, para você não, como o André falou, pra você não ser afastado da igreja, para você não ser afastado, ou não ser afastado dos sacramentos, né, para você não parar a sua vida de oração, para você não desistir de tudo, né, com relação ao cristianismo, porque esse é o grande objetivo de Satanás, é você parar, é você perder a sua salvação, como você bem disse. Então, sabendo que pouco tempo lhe resta, vai perseguir até o fim. Não sabe quando é o fim, porém ele vai, em cada segundinho que ele tiver, o que puder fazer para te afastar de Deus, ele vai fazer isso sem sombra de dúvida. Então a gente pode até fazer uma reflexão, né, André? Você acha que Satanás quer que você adore a Eucaristia? Satanás quer que você confesse? Não, Que você siga a igreja de nosso Jesus Cristo? não. Então é uma luta intensa contra a mulher, contra a sua descendência, certo? Por que a mulher tem essa descendência? Porque, como você leu aí na Bíblia, Jesus, ele falou, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Então, para o discípulo amado. Será que só João era o discípulo amado de Jesus? Não. Nos pés da cruz? Não. Será que tinha essa exclusividade total a João? Claro Que não. A igreja nos ensina que João ali representava toda a humanidade. Ou seja, todos nós somos discípulos amados de Deus. Sendo assim, Maria é a nossa mãe. Que ele fala, e o discípulo levou para casa. Ou seja, é o que nós devemos fazer hoje, levar a Nossa Senhora para nossa casa. Porque além dela ser a grande combatente, escolhida por Deus, a Satanás, ela nos protege, ela nos guia, ela ela nos eleva a nosso Jesus Cristo. Então esse é o ódio, a raiva que Satanás tem, e nós vamos fazer esse papel brilhante dentro da igreja. Desde a sua preparação, a sua escolha, o seu papel de mãe, de intercessora, de mestre. Não é isso? E é uma perseguição que vai acabar. E vai acabar no grande dia dessa batalha. Porque essa batalha está acontecendo. Tá? Apocalipse é um livro atual. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Né? Mas todos os dias, a todo momento, você tem que vencer. Com certeza. Porque tem até um dizer que diz assim, a redundância, um dizer que diz que a conversão é diária, né? Não é simplesmente um título, estou convertido, sou católico e professo a minha fé e acabou, pronto. Mas amanhã tu não vai para missa, domingo tu não vai para missa, tu tem a oportunidade, tu sente que está em pecado, você sabe que está em pecado mortal, mas não procura o arrependimento. Que nós falamos lá no primeiro encontro e também no segundo encontro, né, sobre essa questão de pecado. E aí tu fica procrastinando, tu fica ali, ó, amanhã eu faço. Não dá. A igreja, ela tá aí para te acolher, a igreja tá aí para que você trabalhe na igreja, mas você precisa dizer sim, você precisa dar partida naquilo que é interessante para a igreja, para o reino de Deus e também para você. E essa perseguição, como disse, ela vai ter fim, né? Para mim, para você, como igreja, no dia da nossa partida. Mas, de um modo geral, na volta de Jesus. Ela é o ponto final. Isso, e nunca se esqueça que você está em guerra. Como o André falou, o tempo atual, está em guerra. Né? Orar, por isso o nosso Senhor falou, orar e vigiai. Porque o diabo é muito astuto. Né? O que ele puder fazer para você sair da igreja, para você não nem encostar nos sacramentos, para você não saber, para você botar uma venda nos seus olhos e você não enxergar nada além do seu ego, né? Além do seu egoísmo, além de todos os pecados que nós temos, e afundar cada vez mais na lama do pecado, ele vai fazer. Porque se a igreja te traz a graça, a salvação, o demônio ele quer a tua perdição, ele quer a tua desgraça. Né? E essa palavra não é uma palavrão. O Padre está ensinando que essa palavra é uma desgraça, ou seja, a ausência de graça. Ausência, falta. Entendeu? Então, só corrigindo aqui para não soar mal, né? A muitos aí que está ouvindo. É a falta da graça. Então, quanto mais você tomar consciência que essa mulher do Gênesis, ao Apocalipse, foi a mulher escolhida, predestinada, a dar luz a esse, como diz aqui no Apocalipse, né? A dar luz, e deu a luz ao filho primogênito, né? Ao varão, que veio para governar todas as nações com centro de ferro. Ou seja, quem é esse menino? Com certeza que foi nosso Senhor Jesus Cristo. O único capaz de governar todas as nações com centro de ferro, ou seja, com a autoridade de Cristo, com a autoridade de ser o Filho de Deus, o único primogênito Filho de Deus. Então, é só você fazer essa ligação maravilhosa do Gênesis do Apocalipse, ver que estamos em batalha, que estamos em guerra,
a descendência da mulher que está em guerra, assim como a Bíblia nos fala. Então, para a gente prestar muita atenção nisso, cada vez mais tê-la como mãe, como defensora de todo esse mal, que possa vir nos atacar, né? O calcanhar, como diz a Bíblia, mas na certeza que Nossa Senhora, por meio de nosso Jesus Cristo, porque ela carrega o santo dos santos no seu ventre, esmagará junto com nosso Senhor Jesus Cristo a cabeça da serpente. Então, tome como base, como lição, e com certeza Nossa Senhora estará te ajudando nessa grande guerra. Pois é. E a boa notícia disso tudo, Leonardo, Fala aí. temos algumas boas notícias aqui. Primeiro, é que nós católicos, temos do nosso lado a vitória garantida. Isso é um ponto, isso é uma notícia boa. Né? Como combatente, nós temos do nosso lado nada mais, nada menos do que Maria, a rainha dos céus e da terra. Nós temos do nosso lado São Miguel Arcanjo. Nós temos do nosso lado Jesus Cristo. Então, nós temos do nosso lado o nosso Santo Anjo da Guarda. Então, diante de tudo isso, como já falamos aqui anteriormente nos vídeos anteriores, as portas do inferno poderão até se abrir, estar abertas, mas não vão prevalecer. Você pode até, por um tempo, porque aqui a gente está falando da igreja, da história da igreja, a gente está focando muito na igreja. Então, você por um tempo, as portas do inferno podem estar abertas para você no sentido de você tem um chamado para ser padre, você tem um chamado para ser freira, você tem um chamado para o matrimônio, mas prefere por um momento, por hora ou por agora, acha que está cedo, acha que vou curtir um pouco. Não é para você. Não é para mim, não é para você. Eu vou curtir um pouco mais, que eu tô novo, tô jovem ainda. Seja você homem, seja você mulher. Amanhã eu vou. Amanhã eu caso, Bacurau. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Ou seja, ano que vem, depois de um tempo. E aí vai passando, vai passando. Isso são as portas do inferno abertas para você. Né? Não estou dizendo que com isso você vai para o inferno porque você não casou, mas você tem um chamado para o matrimônio, para ser pai de família, para ser sacerdote da sua casa. Você tem um chamado, você que é jovem, para ser coroinha, para servir a igreja de alguma forma, fazendo a limpeza na igreja, enfim, acolhendo no grupo da acolhida, intercedendo pela sua família no terço dos homens, intercedendo pelo Brasil, pela igreja, no terço dos homens, na Legião de Maria, enfim, em algum ministério, algum grupo da sua comunidade. Isso aí. Então as portas do inferno podem estar abertas para você, porque você vai e amanhã eu vou. Mas não vai prevalecer porque o dia da sua resposta talvez seja hoje. O sim que você deve dar, não ao seu padre, ao seu pároco, mas a Deus. E a sua mãe lhe ajuda. Com certeza, com certeza. Então a boa notícia é essa, temos pessoas do nosso lado que nos ajuda no sentido de que nos dá a certeza de que a vitória é certa. Mas nós temos o livre-arbítrio. Leonardo falou mais cedo, eu não sei se foi em off, não me lembro se foi em off ou foi aqui na gravação, e naquela hora, naquele momento em que o anjo chegou para Maria, foi em off ou foi na gravação? Foi na gravação mesmo. E se ela dissesse não? Porque ela tinha também o livre-arbítrio. Né? E se ela dissesse não? Mas disse sim. Não é isso? Então talvez chegou a sua hora de dizer sim para a igreja. Estamos aqui falando da igreja, da história da igreja. E queremos concluir o dia de hoje justamente nesse sentido. De garantir para você, melhor não sou eu que estou garantindo, nem Leonardo. É a igreja, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está garantindo para você que está do seu lado. As portas do inferno não prevalecerão. No finalzinho, diz aqui, e aqui uma outra boa notícia, né? Apocalipse 12 ainda, o último versículo que eu deixei agora para o final. É somente o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. E é uma palavra, né? Não deixa de ser. E ele com E minúsculo, né? Ou seja, não é ele, Jesus ou Deus, é ele com E minúsculo. E ele se estabeleceu na praia, ou seja, o diabo se estabeleceu na praia. Outra figuração. Mas o que significa esse trecho? E ele se estabeleceu na praia.
Aqui já concluo explicando isso. Já vá preparando para a gente rezar. Na praia tem ondas. É isso? Ondas que vão, ondas que vêm. Ondas que sobe e desce. Ou seja, por que na praia? Porque há uma instabilidade, não é estável. É instável. Sobe e desce. Vai e vem. Ou seja, não tem futuro, como dizia, né? Ainda deve dizer um amigo nosso, né? Não tem futuro uma coisa dessa. Outra boa notícia, né? Então, tudo que ele fizer na sua vida tem instabilidade, não é estável. Então você tem a opção de dizer, ó, eu quero algo melhor. Eu não quero servir a esse diabo que fica todo dia perturbando o juízo, né? Eu quero servir a Deus, eu quero que minha vida seja estável. Eu quero uma estabilidade na minha vida. Então a decisão é agora. É isso aí. Vamos rezar? Vamos lá. A gente deixou por final essa parte, porque ia perder muito tempo lá no início e aqui a gente não vai perder tempo também não. Só pedir para você deixar o legal, principalmente você que é católico e que chegou até aqui. Não deixa de deixar o legalzinho, não, sabe por quê? Porque isso vai nos ajudar na evangelização. Quando tem o legalzinho, aí o algoritmo do YouTube entende que você assistiu e que você gostou, principalmente porque nós estamos pedindo agora no finalzinho, né? Com certeza. Muita gente passou e assistiu somente alguns minutinhos e saiu. Beleza. Mas você que chegou até aqui, deixa o legalzinho, porque aí, se serviu para você, foi bacana o conteúdo, quando você deixa, ele vai mandar para mais uma pessoa. O YouTube vai mandar para mais uma pessoa. E aquela pessoa que ele vai mandar, se assistir, algo pode tocar no coração dessa pessoa também. Ou seja, você vai estar evangelizando junto conosco a partir do momento que você deixa o legalzinho. Se você se sentir à vontade e quiser comentar, pode comentar, tá bom? E se inscreve no canal também para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E só agradecendo também, né? Pegando o gancho que a André falou de se inscrever e tudo. Então, agradecendo aos novos inscritos. Já teve um crescimento no nosso canal, graças a Deus. Mediante isso, também temos a novidade que a gente aqui prometeu. Daqui a pouco você fala. Né? Temos uma grande novidade para vocês a partir do próximo encontro. Então, só agradecer mesmo de coração a vocês. Né? Vocês, esses irmãos que estão abraçando o nosso projeto. Nossos irmãos católicos que estão nos abraçando. Com certeza, nós estamos rezando e abraçando vocês de volta. Então, motivo de glorificar a Deus em primeiro lugar, lógico, né? Por estar abraçando nosso projeto e com certeza vamos crescer ainda mais, né? Cada vez mais nos preparando, buscando na igreja, no catecismo, tudo o ensinamento, tudo que aquilo que a igreja nos ensina realmente para passar para vocês, certo? Então, muito obrigado, Deus os abençoe grandemente, né? A você, André, por estar nessa jornada também comigo, né? E que a bênção de Deus esteja sempre presente sobre o nosso canal. Valeu, pessoal, forte abraço. A novidade é quem? Tu falou que eu vou falar daqui a pouco. A gente não combinou, rapaz, que depois desse episódio o próximo já tava ao vivo? Ah, meu Que já tem Deus. os inscritos suficientes pra... É A mesmo. gente não fazia porque tava pouco, né? É. Mas já tem cento e tantos inscritos já, tem que botar ao vivo. Agora você joga aí, né? É isso aí, a novidade é que o próximo encontro nosso aqui já vai ser ao vivo, porque nós cores? ao vivo conseguimos e a cores, conseguimos os inscritos suficientes para fazer transmissão ao vivo. Então, graças a Deus por isso e graças a você que está aqui. E para que a gente consiga mais inscritos e divulgar mais o Evangelho de Deus, convido você a compartilhar, tá bom? E a deixar o legalzinho. E se você quiser, sentir à vontade, você comenta aqui também. Essa questão de conseguir inscritos não é simplesmente para ter inscrito, ter por ter. É porque quanto mais inscritos, ou seja, mais almas a gente vai conseguir alcançar. Com certeza. Né? E o próximo encontro, com certeza, vai ser avisado com antecedência, né? Sim. Para quê? Para que você participe agora ao vivo com a gente. Olha só que bênção. Lá no Instagram. No Instagram, nós vamos avisar lá no Instagram, né? Isso, no Instagram, exato. Onde puder anunciar, né? Anuncia. No Instagram, enfim. Sei que vai ser anunciado no Instagram, né, nos stories. Sim. Pronto, vai ser anunciado nos stories. Então fica ligado, porque o próximo encontro está muito bom também, muito bem preparado.
com música, louvor, adoração a Deus. Então, fica bem ligadinho aí. Só vou pedir um pouco de paciência para você sobre algumas questões técnicas daqui do YouTube. Por quê? Porque é somente eu e Leonardo aqui. Então, quem é o idealizador, ou seja, o roteirista, somos nós. Quem é que desenvolve aquilo que está no roteiro? Somos nós. Ou seja, que coloca em prática, que chega aqui e fala, né? Somos nós. Quem é que faz depois a edição? Somos nós. Quem é que liga o som, que organiza tudo, que faz o criativo, enfim, somos nós. Então, é somente a gente até o momento, né? E nem tudo a gente consegue, a gente sabe muito bem. E aí eu peço paciência no sentido de a gente vai tentar fazer, que nem eu já vi, né? Fica esperando lá a estreia, acho que é estreia, né? Quando a gente vai fazer live, aí fica, já vou colocar aqui no YouTube, né? Começa sei lá, daqui a 2 horas, um exemplo. Aí parece que fica contando lá. Se alguma coisa der errado, aí eu peço paciência para você, né? O entendimento Isso é compreensível, né? que vai ser a nossa primeira vez. Com certeza. Vai ser a nossa primeira vez, só tem nós dois aqui, ou seja, não tem ninguém aqui. Como não tem ninguém aqui, não tem ninguém aí atrás da câmera olhando. A gente está fazendo aqui, mas a gente não tem uma noção do que está acontecendo aí. Porque não tem alguém aí atrás para dizer se travou, se continuou, entende? E na nossa transmissão, primeira transmissão, certamente vai ser assim também. Ou para a primeira, vamos tentar ver se a gente consegue fazer de frente para cá. Que a gente vai ter que conseguir pelo menos ver a gente mesmo ali, pelo menos na primeira, para ver se vai travar e tal, essas questões assim, para depois a gente já ir melhorando, tá bom? Nossa primeira transmissão, não posso dizer a data, porque esse vídeo aqui, ele passa a ser um vídeo atemporal, né? Mas a gente vai divulgar, ver se consegue divulgar aqui também, né? No próprio YouTube e no Instagram também. Leonardo é quem cuida do Instagram e eu cuido do YouTube, então qualquer desacerto que tiver aqui no YouTube, a culpa é mais minha. E qualquer desacerto que tiver lá no Instagram é com ele. As postagens, tudo lá é com ele. Instagram e YouTube é comigo aqui. Valeu? Beleza. Vamos lá. Tudo aí, já deu certo, em nome de Jesus. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai em inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Compartilha aí também. Valeu.